Caros amigos e amigas, ouvintes das web rádios Emanuel e Manolo e Agro Musical, aqui do nosso querido interior do estado de São Paulo, para todo o Brasil. Também nossos ouvintes da rádio UFSCar 95,3 FM. Escute diferente. Hoje nós estamos recebendo aqui, em nosso programa, o professor Dutra, que vem aqui conversar com a gente sobre um assunto muito interessante, muito importante, que é a taxa de juros. Mas antes nós vamos pedir para o professor se apresentar para que todos possam conhecê-lo. Bem-vindo, professor Dutra. Muito obrigado, Jader. Olha, os nossos amigos, né? Eu sou economista e depois voltei à faculdade, tempos depois, para fazer um curso de mestrado em ciências contábeis. E eu fiz tudo isso na USP, numa época em que a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Economia, tinha também um curso de mestrado, né? Hoje, na verdade, quem tem os cursos de mestrado, né, de pós-graduação de modo geral, são aquelas fundações ligadas ou oriundas da Universidade de São Paulo, que são três, né, que são universidades conhecidas ou faculdades conhecidas, como a FIPECAC, que é da área de contabilidade, a FIA, que é de administração, e a outra que é ligada à faculdade de economia, né? E é uma faculdade muito atuante, todas as três, tanto a ligada à faculdade de economia como à administração e ciências contábeis, né? Então, eu fiz. Depois, eu trabalhava no Banco do Brasil, saí do Banco do Brasil com 3 anos de serviço no Banco do Brasil, numa época que pouca gente faria isso, e fui trabalhar no setor privado. Aí eu trabalhei em diversos bancos, ajudei a quebrar alguns, né? E fui do Banco Ares para o Bansulvest, do Bansulvest fui para o Unibanco, e lá no Unibanco eu fiz uma carreira que eu achei muito boa, né? E o Unibanco foi uma boa escola. Em 81, eu saí do Unibanco só para fazer aquilo que eu sempre gostei, dar aulas de matemática financeira. Então, você observa o seguinte, eu me formei em economia, depois me tornei um matemático, né? Então, eu sou muito mais matemático financeiro, como diziam os amigos, né? Do que exatamente como economista. Eu dou aulas de matemática financeira, há mais de 46 anos, né? E só que agora, na pandemia, é que diminuiu significativamente o número de cursos, né? Mas eu continuo muito ligado ao mercado e acompanhando o dia a dia das nossas decisões sobre taxa de juros, correção monetária, aplicações de recursos, financiamentos de um modo geral, empréstimos de um modo geral, né? É isso que eu faço no meu dia a dia. Aí, Jader. Muito obrigado, professor Dutra, por esta apresentação. Também está conosco a Maria Tereza Ramalho. Oi, Tereza, tudo bem, Tereza? Boa noite, ouvintes. Nós agradecemos a presença do professor Dutra aqui conosco. Ele vai nos ensinar, vai partilhar o conhecimento que ele adquiriu durante todo esse tempo, durante esse percurso profissional. Será um privilégio poder acompanhar esse momento. Muito obrigado, Tereza, professor Dutra. Obrigado. E nós vamos começar esse programa ouvindo uma boa música de raiz, selecionada pelo nosso amigo Emanuel Servan. Música, DJ, música boa.
Começamos bem. Pronto, ele está lá. Professor, o senhor consegue esticar um pouquinho o fio do telefone, ficar um pouquinho mais para trás do computador, chegar mais para trás? O fio do Ou telefone. empurrar o computador mais para frente. É? Que eu ainda estou Espera aí. ouvindo, eu ainda estou ouvindo um chiado. Mas será que é melhor desligar? Espera aí, o fio do telefone. Espera um instantinho só. Não, o Desliguei fio o do. telefone. Esse? Esse, vamos ver. O fone de ouvido? Isso, coloca ele E um aí, pouco melhorou? mais. Coloca ele um pouco longe. Espera aí. Na gravação está ótimo, Jader, não está aparecendo o som. Então tá bom. Professor, vamos continuar, que deve ser o meu chiado aqui. A Tereza está dizendo que está ótimo. Então vamos retomar. É o seu? Então tá bom. Deixa eu recolocar. Que se altera alguma coisa. Eu recoloquei o meu fone, né? Maria Tereza, alterou alguma coisa? Está perfeito. Eu acho que o seu fone de ouvido, Jader, esse foninho branco que você está. Está ótimo. Então... Eu estou aqui na gravação, está perfeita a voz do professor. Tá bom, então nós vamos retomar. Tá. Muito bom, muito bom. Depois dessas boas músicas de raiz que foram selecionadas aí pelo nosso amigo Emanuel e Manolo, vamos voltar a conversar com o professor Dutra, nosso convidado deste programa. E vamos já fazer uma primeira pergunta. Professor Dutra, o que são essas taxas de juros? O que é uma taxa de juros? A gente vê nos jornais taxa de juros para cá, taxa de juros para lá. Afinal, o que é taxa de juros, professor? Eu acho que, de uma maneira bem simples, nós podemos dizer que a taxa de juros ela representa o quê? A remuneração do capital emprestado. Eu acho que é importante a gente salientar que os juros são sempre pagos no final do período, que tem muita gente que diz o seguinte: eu paguei juros antecipados. Impossível pagar juros antecipados. Todo juro ele decorre do quê? Do prazo já realizado. Então, toda vez que você toma um empréstimo ou faz uma aplicação, o rendimento que você tem, representado pela taxa de juros, né, é um rendimento que você tem ou paga no final do período. É sempre em função de prazo decorrido. Então, não existe essa história de juro antecipado, né? Todo o juro é postecipado. Eu acho que o importante na matemática financeira, né, é que a pessoa tem que entender que as coisas são extremamente simples. A matemática financeira é baseada em 4 ou 5 fórmulas básicas, 4 ou 5 regrinhas. E, normalmente, essas regrinhas as pessoas todas já conhecem. E o que é importante em tudo isso é você dominar, né, os dois regimes de capitalização. Só existem dois, não existem mais, que é o regime de capitalização simples e o regime de capitalização composta. Né? E eu acho também que é muito importante a pessoa se conscientizar de que a utilização do juro simples ela é muito limitada no mundo. Você usa muito pouco. Basicamente, alguns países utilizaram no caso de pagamento único. O que é o pagamento único? É você tomar, por exemplo, um empréstimo hoje para pagar de uma só vez, no final de um ano, no final de 6 meses, tá certo? Isso é pagamento único. Aí, ainda alguns países até usaram o juro simples. Agora, no que se refere a um empréstimo ou financiamento, ou mesmo uma aplicação de recursos para ser devolvido, para você sacar em 2 ou mais vezes, ou um empréstimo ou financiamento que você vai pagar em 2 ou mais prestações, o mundo inteiro só usa um regime de capitalização
que é a capitalização composta, que é o juro composto. Então, o que eu diria para os nossos amigos que estão nos ouvindo? A matemática financeira é extremamente simples, né? É baseada em poucas regrinhas e em poucas fórmulas. E o que você precisa saber? Que a matemática financeira não tem nada de complexo. O que você precisa fazer é dominar o simples. Não o regime de capitalização simples, você precisa dominar o simples. Por quê? O complexo nada mais é do que uma sucessão de coisas simples. Você, para saber o complexo, tem que saber o simples. Se você não souber o simples, jamais saberá o complexo. E a matemática financeira, você tem que começar pelo começo, pelo simples, pela definição de juros, de taxa de juros, regime de capitalização e por aí afora. Muito obrigado, professor Dutra. Eu perguntaria à Tereza se ela tem alguma curiosidade ainda sobre essa primeira parte, que são as taxas de juros, a perguntar para o professor Dutra. Professor, e o que é o simples? Por favor. Tereza, tudo aquilo é o que quando ministro meus cursos, eu começo dizendo para os alunos assim, né? O complexo, ou aparentemente complexo, nada mais é do que uma sucessão de coisas simples. Se a pessoa não dominar o simples, jamais saberá o complexo. E o que a gente percebe nesse mercado financeiro, mesmo entre profissionais que são conhecidos, é que o pessoal tem uma dificuldade com o simples, né? Então, tudo é muito mais simples do que se imagina. Então, as discussões todas que se fazem quanto à matemática financeira, nesse aspecto que envolve operações a juros simples e composto, vocês sabem que no Brasil, até hoje, pelo menos, né, há uma restrição enorme à utilização de juros compostos. Né? Isso não poderia acontecer. Por quê? Todas as operações realizadas no mundo, para aquilo que eu já falei, para liquidação ou para aplicação em duas ou mais prestações, em dois ou mais pagamentos, todas são feitas com base no regime de capitalização composta. Isso é algo que o pessoal realmente precisa mentalizar. Agora, é claro que no mercado você tem questões que vêm sendo discutidas, como taxa de juros, o câmbio, né? A correção monetária. E quando a gente fala em correção monetária, eu vejo a dificuldade das pessoas quando, às vezes, elas adquirem, por exemplo, um imóvel financiado. E aí você tem como indexadores, você tem normalmente o IPCA, a TR, tá certo? Até o IGPM, né? E as pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, para demonstrar, né, para comprovar o saldo do devedor numa operação pós-fixada, ou seja, aquelas operações em que são cobrados e correção monetária. Existem regras relativamente simples para tudo isso. Não há razão nenhuma para tanta dificuldade em relação às operações, né? Você sabe que o juro é definido e utilizado da primeira parcela ou do primeiro mês até o último. Então, nós precisamos atentar. Professor, nós estamos falando muito de juros, mas uma dúvida que ocorre: nós temos que ter cuidado com os juros? Assim, a dona de casa, o consumidor. Caiu? Parece que congelou a imagem, não? Rosado, saiu alguma coisa aí fora do ar. Já voltou? Está tudo bem?
Já voltou, está tudo bem. A minha Ok. pergunta, Então, professor, era se a gente tem que tomar cuidado com os juros, que no dia a dia, nas finanças, que às vezes eu tenho a impressão que os juros às vezes são cobrados, a gente nem percebe, né? Ou a gente paga juros, nem sabe que está pagando juros. Como é isso? Que orientação o senhor daria para a gente? é verdade, nós temos no Brasil algo sui generis, né? As pessoas, de modo geral, e eu pergunto isso para os meus alunos, às vezes no primeiro dia de aula, eu digo o seguinte: me levanta o braço quem acredita em Papai Noel. É engraçado que ninguém levanta o braço, né? Agora, embora não levante o braço, as pessoas não acreditam em Papai Noel, mas elas acreditam que possam comprar, né, uma mercadoria qualquer, um bem qualquer, em 12, 18 ou até em 24 prestações sem juros. Isso é incrível, né? Isso é incrível, o cara acreditar que possa. Que pena, congelou a imagem, professor. Vende suas mercadorias em 10 ou 12 prestações, dizendo que não tem juros, né? É claro que isso não é verdade. O juros aproveito até para lembrar recentemente, você já pode colocar 2 anos, né? O, o, a Câmara dos Deputados, depois o Senado, depois o projeto foi sancionado, virou lei, é a lei do superendividamento. E no projeto inicial existia um artigo que proibia a menção de prestações sem juros, sem acréscimo, etc. Depois, quando isso foi para promulgação por parte do presidente, isso daí foi vetado. O artigo era o óbvio do óbvio. Você não pode permitir que, na verdade, não, eu acho que não se poderia permitir que as instituições, pode ser até instituição financeira, mas isso acontece principalmente. Isso, evidentemente, não existe. O juro é a prova de que isso não é verdade. Vê se alguém, um dos nossos ouvintes, já obteve algum banco para pagar em 10 prestações sem juros. Ele pede 10 mil e vai pagar em 10 prestações de mil. Claro que não. Sabe por quê? Porque isso não existe. É que na venda a prazo, principalmente de mercadorias, é claro, você não sabe do valor da mercadoria, né? Sem os juros, você não sabe disso. Então, ele coloca a mercadoria, custa R$ 1.000 e você poderá ter juros. Isso não existe, né? O juro é cobrado em todas as operações no mundo. No mundo. E o sistema bancário, ele vive, claro, entre outras rendas, dos juros cobrados. E não tem jeito. Então, basicamente, quando você me perguntou de juros, taxa de juros, a gente teria 2 taxas importantes, né? A taxa de juros, que é cobrada normalmente nos empréstimos e financiamentos, vamos falar dos bancos, né? Então, ele tem sua taxa de juros. Mas, para emprestar, ele capta recursos. E, para captar recursos, ele paga juros. Só que é o seguinte, na hora que ele vai emprestar, por exemplo, para você que está me ouvindo, é claro que ele vai emprestar a uma taxa de juros maior do que aquela em que ele pagou para captar os recursos. Isso é assim no mundo inteiro. Agora, também não precisa ser tão exagerado como no Brasil. O Brasil, todo mundo sabe disso, e é verdade, ele tem as maiores taxas de juros do mundo.
né? Você tem operações populares, pega aí o cheque especial, pega o cartão de crédito, o cheque especial é incrível. A taxa de juros é da ordem de 8%. É 8% ao mês. Se você fala lá fora que aqui as taxas cobradas em torno de 8%, eles não vão estranhar, falar, não, está muito próximo, nós cobramos também coisa desse tipo. Mas você tem que esclarecer. É ao mês, não é ao ano, como é lá, uma taxa de 8%. Então, isso daqui, nós precisamos moralizar, né, essa questão do tamanho das taxas de juros. Né? Muito elevado. O Brasil tem as maiores taxas do mundo, isso acho que é um fato, principalmente daquelas duas operações que são muito conhecidas, além do cheque especial que eu falei, os cartões de crédito, tem, inclusive, as taxas maiores do que as taxas cobradas nas operações de cheque especial. Isso não poderia acontecer. Muito obrigado, professor Dutra. E nós vamos tomar mais uma água e um cafezinho e ouvir uma boa música selecionada pelo Emanuel Servan. Som na caixa, DJ. Muito bom. Muito bom, muito bom. Professor Dutra, agora aqui, continuando aqui o nosso programa, professor Dutra, a gente paga muitos juros, então, pelo que o senhor está falando. Agora, e aquela história dos títulos de capitalização? Que às vezes a gente está andando na cidade e tem uma barraquinha lá com um sorteio de um prêmio, quase igual uma raspadinha, ou então você acompanha pela televisão, aí fica girando aquelas bolinhas lá na TV, e são 40 bolas, e é sorteado, aí ganha um carro, por exemplo. O que o senhor pensa desses papéis, desses títulos de capitalização, por exemplo? Ora, Jader, deixa eu te falar uma coisa. Há alguns anos atrás, o presidente de um banco, que já não existe mais, ele tinha um slogan que era o seguinte, né? O negócio só é bom quando for bom para as duas partes, né? E aí eu pedi para ter uma conversa com ele, muito simpático. Claro, você conversar com o presidente do banco não é algo tão simples, ele é extremamente ocupado. Mas a secretária que me ligou falou, Dutra, ele não pode, mas vou disponibilizar para você, vai conversar com você, um diretor nosso, um diretor executivo. O que eu queria conversar com ele? É sobre essa questão que um negócio é bom quando é bom para as duas partes. E eu fui falar com ele sobre duas operações conhecidas. Uma, claro, títulos de capitalização, e a outra, consórcio. Porque eu sempre entendi que essas operações, vamos falar primeiro do título de capitalização, ela é boa para quem patrocina o título de capitalização. Porque, primeiro, observa o seguinte, ele paga uma taxa extremamente baixa. Né? E se você chegar no final, você chegando no final, e você pode sacar antes, fazer um resgate antecipado, vamos imaginar que você não faça, você vai receber o dinheiro de volta acrescido de uma taxa muito pequenininha. Então, as pessoas que, de um modo geral, entram no título de capitalização, elas entram muito mais atraídas pelo sorteio. Então, eu me lembro, um trabalho que publiquei, acho que ainda no Jornal da Tarde, né, sobre títulos de capitalização. Então, o que eu vou dizer para os nossos ouvintes? Cara, é o seguinte, se você tiver a intenção de fazer isso, não faça, é melhor você fazer o seguinte, pega os seus recursos, aplica na caderneta de poupança e pega mais ou menos 10% daquilo que você aplicou e compra bilhetes da Loteria Federal. Sabe, bilhetes da Loteria Federal, que hoje, eu acho que, não sei o prêmio, eu acho que é mais ou menos de 500 mil. Se você comprar o bilhete inteiro, 500 mil, mas você pode comprar um pedacinho. E aí você vai receber
50 mil reais. Então, é o seguinte, a sua probabilidade de ganhar na loteria é muito maior do que você ser sorteado, por exemplo, num título de capitalização e receber uma importância que é uma importância razoável, né? Então, a probabilidade é muito maior. Você vê só o primeiro prêmio. Vamos imaginar, como tem 100 mil bilhetes, né? A sua probabilidade de acertar o primeiro prêmio é uma vez em 100 mil. Agora, no título de capitalização, até onde eu me lembro, os que participavam do sorteio eram cerca de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Quer dizer, um público, um número de participantes do sorteio equivalente a 10 vezes da Loteria Federal. Então, é meio complicado explicar isso, mas é o seguinte, dá para provar por A mais B, levando em conta as probabilidades de acerto, você tem muito mais chance na Loteria Federal. E, fora isso, você ainda concorre ao segundo prêmio, terceiro, quarto e o quinto, está certo que a partir do terceiro é uma ninharia. Mas tudo bem. É melhor do ponto de vista econômico-financeiro, ou em termos de probabilidade, você comprar bilhete. Eu acho que o título de capitalização, observa, que ele entra sempre como uma reciprocidade. O cara vai falar, olha, eu empresto para você os 50 mil, desde que... Aliás, não é colocado bem assim, é com muito jeito, né? Mas é nesse sentido, desde que você compre um título de capitalização que você pode pagar de uma só vez ou pagar mensalmente para ser restituído no final, eu não me lembro, mais ou menos 3 anos, com juros, que é um juro extremamente baixo, né? Então, é aquilo que eu te falei. O cara aplica na poupança e pega um pedacinho daquilo que você aplicaria, compra bilhete da loteria, né? É um outro assunto muito mais delicado, mais controvertido, que é o consórcio, né? Principalmente o consórcio para aquisição de casa própria. Eu não me refiro muito ao consórcio de motos, por exemplo, que é muito popular, e o consórcio de veículos, né? Que é a probabilidade de acertar ou fazer um bom negócio, a probabilidade é muito maior do que a probabilidade dele ser sorteado, por exemplo, no consórcio de imóveis. Até porque, normalmente, eles falam que o consórcio de imóveis tem, às vezes, 10 anos, né, ou mais, né? Então, a probabilidade de ser sorteado nas primeiras assembleias é uma probabilidade muito, muito pequena. E se ele for um dos últimos, ele terá feito um mau negócio. Ele poderia ter feito, sabe o quê? Um financiamento habitacional que ele teria feito um negócio melhor. Então, essas operações que nós citamos, essas duas, os nossos amigos têm que tomar muito cuidado, porque, normalmente, ela resulta em desvantagem para quem entra. E outra, são 2 assuntos que não são objetos de análise no dia a dia por parte da imprensa. Você pode ver. Quando eu falo o que não é objeto de análise por parte da imprensa, a eventual vantagem de se entrar num negócio como esse. E é comum o cara ouvir o seguinte, olha, o consórcio é uma beleza porque não cobra juros. Não cobra juros, mas cobra uma taxa de administração, né? É como se você pedisse coisa parecida. Você pede para mim um empréstimo, você é meu amigo, Dutra, dá para mim emprestar 1.000, te empresto. Quanto você vai cobrar de juros? Jader, eu não cobro juros. Eu cobro uma comissão. Então, olha só, Jader, eu cobro uma comissão. Você faça de conta que eu vou te emprestar por um mês. Ô, Dutra, e qual é essa comissão? Olha, eu te cobro 5% de comissão.
Ou seja, você me pede 1.000, eu desconto no ato, eu desconto 50. Ora, olha a operação. O que aconteceu na verdade? Eu te emprestei 950 para você me pagar 1.000. Qual é a taxa de juros embutida nisso? 5, se eu não me engano, dá 5,25. Tá? Portanto, não confundir taxa de desconto com taxa de juros. E outra, e comissão. Comissão, na verdade, é uma espécie de desconto que ele vai fazer ao te emprestar dinheiro. Nossa, que interessante tudo isso, professor. Eu estou aqui querendo absorver tudo isto. Aí eu fico imaginando o seguinte, professor: em alguma vez a humanidade, assim, em algum momento, ela já viveu num estágio em que ela não era pagadora de juros, porque hoje em dia a gente vai no supermercado, a primeira coisa que o supermercado fala é: você quer um cartão da loja? Um cartão, não é cartão de crédito, é um cartão de fidelidade lá da loja. Aí, no supermercado, aí ele fala: não, você só vai ter vantagens, você vai ter descontos nos produtos. Dizem que não tem anuidade, mas normalmente tem uma anuidade naquele cartão. Aí, se você não paga aquele cartão, eles começam a cobrar uma taxa de juros e a pessoa vai. Isso ocorre até nas farmácias. Tem farmácia que vende remédio à prestação e diz que não tem juros também. Quer dizer, nós estamos envolvidos, professor, numa sociedade em que os juros estão por toda parte. Em algum momento, a gente já viveu numa sociedade que não tinha tantos juros. Para onde a gente corre, professor? Olha, o Jader, desde que o mundo é mundo, desde a pré-história, existiu a cobrança de juros. Né? Muito polêmico, e a igreja cultivou muito essa história de cobrar juros é pecado, e se cobrar juros compostos é pecado e meio, porque aí tem juros sobre juros. Então, isso sempre existiu e sempre foi muito discutido. Então, o que na verdade, ocorre nas operações é cobrança de juros. E eu vou te dizer uma coisa, Jader, eu pesquisei recentemente a origem das operações financeiras. Eu voltei até o ano de 1340. Então, é o seguinte: já existiam tabelas em 1340, lá, principalmente na Itália, em várias cidades ou regiões da Itália, né, que se discutia muito essa questão de juros e tinha até uma tabela. E é gozado que a tabela era só para pagamento único. Não existia esse negócio de prestações, né, pagar em prestações. Era pagamento único. E essa tabela era, foi construída para pagamentos anuais. Por que para pagamentos anuais? Porque, naquela ocasião, ninguém ia emprestar juros ou fazer um empréstimo ou financiamento a juros para pagar em prestações mensais. Isso não existia, porque o homem não tinha renda. E ele foi ter renda mensal, não tinha renda mensal. Ele só foi ter renda mensal, principalmente a partir da Revolução Industrial. Então, os empréstimos e financiamentos tinham um prazo de um ano. Por isso, as taxas eram fixadas ao ano. Então, essa tabela, a curiosidade é o seguinte: ele constrói uma tabela para, se eu não me engano, até, eu não sei se até 12 ou mais anos. É isso que ele fazia. E a tabela era de juro composto. Então, ele partiu de um valor de 100 liras e, como ele considera 5% desse exemplo, né, ou nessa tabela, melhor, né, no final do primeiro ano seria o quê? 105, claro.
No final de 2 anos, é claro que é 5% sobre 105, né? E a idade é 110,25, e ele faz isso, até, se eu não me engano, até 12. Só que o único detalhe é o seguinte, ele não considera decimais, né? É uma tabelinha, né, que começa com o valor 100, né, mas que, por exemplo, para 2 anos seria 110,25, mas ele só coloca 110, não coloca o 25, né? E vai assim por diante. Mas você depois percebe que ele, na verdade, ele utiliza juros compostos. A tabela, por exemplo, para 12 meses. Deixa eu só fazer aqui. Eu estou com a minha maquininha aqui, é rápido. 12 meses. Você vê, para 12 meses, a 5%, ele não coloca a tabela 160. Não, ele coloca 179, que, na verdade, é resultante com 5% capitalizado. Então, se alguém tomasse emprestado 100, ele pagaria, no final de 10 anos, pagaria 179. Né? Na verdade, isso dá um pouco mais de 179, mas eles esquecem vamos dizer, as decimais. Aí. Então, essa tabela de 1340 foi uma das primeiras. Agora, somente lá pela pesquisa que eu fiz, somente por volta de 1582, me aparece um matemático belga, né, que ele constrói tabelas para séries de pagamentos iguais. E adivinha o que ele utilizou para utilizar? Que critério ele utilizou para fazer isso? O regime de capitalização composta também. Então, eu estou falando isso porque há vamos dizer, um entendimento generalizado, até entre os juristas, você não pode usar juro composto. Tá certo? Isso é um absurdo. É um absurdo. Não tem como você elaborar uma tabela de empréstimos em 10, 12, 24, 36, sem que se utilize o regime de capitalização composta. E eu falo isso nesse programa, por quê? Porque é muito importante isso. E deixa eu lembrar os nossos amigos. O Supremo Tribunal Federal, esta semana, está julgando exatamente essa questão voltada com juros compostos. O Supremo já vem julgando, tratando desse assunto, desde o ano 2001. Nunca chegaram, pelo jeito, a uma conclusão. Mas quem sabe nesta semana ele chega. Muito bom, professor, muito bom. E sobre os cartões de crédito dos supermercados, eles correm soltos, né? É supermercado, cinema, hotéis, viagens. Todos querem, de certa forma, nos oferecer um cartão de fidelidade que depois se transforma num cartão de crédito, não? Isso. Ô, Janda, você sabe quando falamos sobre o que você me perguntou antes, eu esqueci de um detalhe importante. As pessoas não podem comprar. O que é que você compra no supermercado, basicamente, ou pelo menos, principalmente, você compra o quê? Alimentos. O alimento é para consumo imediato. Você não vai comprar isso a prazo, porque imagina que você compra para pagar no final do primeiro mês. Se você pagasse a sua compra, vamos supor que fosse de R$100, não, 100 é pouco, vamos colocar R$1.000. Então o cara te diz assim, ou você me paga à vista, ou você me paga no cartão. E paga no cartão, e ele vai cobrar, digamos, só 3%. Você vai pagar 1.030. O cara não pode esquecer que no mês seguinte ele tem que comprar outra vez. Imaginando que ele vai comprar basicamente as mesmas coisas e, portanto, ter o mesmo gasto, ele vai comprar no cartão outra vez, ele vai pagar 1.030, 1.030, 1.030 e assim por diante,
Não faça isso, porque no supermercado, principalmente alimentos, produtos de alimentação, você compra todo mês. Se você opta por pagar tudo no final do primeiro mês, você está onerando o preço da mercadoria que você está comprando, ou dos produtos que você está comprando. Então, precisam isso. Aliás, uma vez, não me lembro, teve uma época que os postos de gasolina ofereciam as seguintes opções. Você pode pagar à vista, por encher o tanque, você vai pagar 300, né? Ou você, se quiser, você pode me pagar no final do mês e ele coloca um acréscimo, né? E é interessante que boa parte das pessoas, mesmo tendo dinheiro para pagar à vista, elas optavam por pagamento, digamos, no final de um mês, né? Não faz sentido isso. As pessoas têm que pensar nisso, né? Porque ela vai comprar sempre, todos os meses, se renova. Agora, claro, o que você compra muito, todos nós fazemos a mesma coisa, são alguns eletrodomésticos, geladeira, televisão, né? E principalmente um veículo. Então, por quê? Porque normalmente é um valor muito alto, você não tem condições de pagar à vista e vai pagar a prazo, e com isso você tem aí a sua geladeira, a sua televisão e tem o seu veículo. Então, aí se justifica, mas do contrário, não. Aquilo que você consome todos os meses, você tem que pagar à vista e no caso, você pode pedir um desconto também. Né? É claro que ninguém vai, algumas lojas, ninguém vai te dar desconto, mas observa sobre o pagamento em 10 vezes sem juros. Boa parte das lojas, e eu não estou me referindo às lojas de shopping, não, que normalmente e tradicionalmente eles fazem 3 vezes ou até 5 vezes sem juros, né? Agora, no caso de lojas, é muito comum você comprar uma geladeira, vamos imaginar que a geladeira custe 4.000, e ele vai te vender em 10 de 400. O que você faz se você quiser comprar à vista? Você pede um desconto, e deixa eu te falar, normalmente ele te dá um desconto. E alguns, até nos anúncios, eles já colocam em 10 prestações sem juros ou à vista por um valor mais baixo. Né? Então, as pessoas precisam prestar atenção nisso, porque é importante. E outra, nós temos que educar o nosso povo. Quando eu falo povo, é de modo geral, no sentido de que algumas coisas, na verdade, não existem e é pura enganação. Né? Então, é o caso das prestações sem juros. Tá? Muito bem, e isso tem um pouco de cultura também, né, professor? Eu imagino que alguns povos, eles são mais, têm uma relação com o dinheiro de mais cuidadosa, né? Agora, dizem que os orientais, por exemplo, eles poupam muito. Já nós aqui no Brasil, me parece que a nossa poupança, planejamento de futuro, fazer uma caderneta de poupança para prever alguma despesa, me parece que nós não temos muito esse hábito, esse costume, né? É muito da mão para É a verdade. boca, né? O que a gente ganha, É verdade. gasta. E às vezes gasta até mais do que ganha, né? Não, é isso mesmo. O Jana, e é importante que isso não é só no Brasil, mas é principalmente na América do Sul, porque não podemos esquecer que o Brasil é um país que realmente influencia muito outros países da América do Sul. Então, uma vez eu me lembro que eu fiz uma pesquisa sobre cartões de crédito, era especificamente sobre cartões de crédito, né? E eu procurei analisar, por exemplo, Chile, Peru, enfim, esses países mais conhecidos da América do Sul. Né? E é engraçado que todos eles têm cartões de crédito, todos, e trabalham muito à semelhança do Brasil. Agora,
Na Europa, de modo geral, não. Eu sei que minha filha, uma vez, foi, por exemplo, para a Alemanha, e eu pedi para ela ver como é que funcionavam essas coisas de cartão. Né? E ela, na Alemanha, numa loja, vão imaginar que ela foi comprar um agasalho, sei lá, um vestido, que custasse, por exemplo, 100 euros. Né? Então, ela perguntou o seguinte: quanto é? 100 euros. E ela, então, em seguida, perguntou: posso pagar com cartão? Eu falei: pode. Você pode pagar em dinheiro ou cartão? E quanto custa? 100 euros. Só que com detalhe. Ele falou: no caso de utilização do cartão, você vai pagar a taxa que eles me cobram. Né? Então, olha só a lógica disso. Quanto custa a mercadoria? Quanto custa a camisa, o pijama, sei lá? Custa 100 euros. Você pode pagar do jeito que você quiser. Só que se você pagar em cartão, como tem uma despesa, ele cobra disso de você. É um valor pequenininho, mas ele cobra. Essa é a lógica. E faz sentido, tá certo? Faz muito sentido. Tá? Então, nós precisamos atentar para essas coisas do dia a dia, sabe, Jader? E depois eu não estou controlando o tempo, mas aí eu gostaria que você, depois, tendo um tempinho de sobra, a gente possa falar sobre um assunto importantíssimo, que é a remuneração da caderneta de poupança. Muito bem, professor. Nós vamos fazer mais um intervalo, tomar uma água, um cafezinho, ouvir uma boa música de raiz. Em seguida, nós voltamos para o nosso último bloco deste programa com o professor Dutra, este programa especial falando de matemática financeira, de taxa de juros com o professor Dutra. Um bom cafezinho, uma água, uma boa música. Com você, DJ. Oh, obrigado. Muito bem, professor. Nós estamos aqui retomando o nosso papo. Vamos agora para o último bloco. E o senhor comentou há pouco, professor Dutra, que o senhor queria falar de um assunto muito importante, que é a remuneração da caderneta de poupança, né? Imagine que as pessoas que têm o hábito, e tem muita gente que tem o hábito de depositar na caderneta de poupança e que estão nos ouvindo. Que recado o senhor tem para esses poupadores, professor? Jader, um detalhe importantíssimo da caderneta de poupança, que sempre me chamou a atenção, é o seguinte: eu acho que eu não tenho dúvida, e nenhum dos nossos telespectadores aí, falando telespectador, ouvintes, enfim, né, nenhum tem também esse tipo de dúvida. A caderneta de poupança é a modalidade de aplicação mais popular no Brasil. Não existe uma aplicação financeira mais popular que a caderneta de poupança. Só que aí existe um contrassenso. Embora seja a modalidade maior aplicação e de confiança quase que absoluta dos aplicadores no Brasil, né? E ela é composta por dois elementos. Né? Um é a taxa de juros de 0,5%, enquanto, claro, depois nós vamos detalhar um pouco isso, né? De 0,5% ao mês mais a TR. Qual é o contrassenso? É que, embora a caderneta de poupança seja a aplicação mais popular deste país, né, ela tem um componente, que é a TR, que ninguém sabe o que é. E você sabe que quando saiu a TR em 91, eu logo depois, ela saiu em fevereiro de 91, se eu não me engano, né? E logo em seguida eu escrevi um artigo para o Jornal do Brasil, que eu começava assim: se alguém lhe perguntar o que é a TR, você vai responder: a TR é uma coisa. Por quê? Porque todo mundo usa, mas ninguém sabe o que é. Então, é um negócio impressionante.
E eu estou escrevendo um pouco no nosso grupo aí, do LinkedIn, para esta semana que vem, sobre a caderneta de poupança. Então, é o seguinte, eu não conheço, olha que eu estou no mercado há quase 50 anos, né? 46 como professor, né? Eu não conheço qualquer outra modalidade de aplicação, ou de empréstimo, de financiamento, aplicação financeira, enfim, né, que tem um grau de complexidade tão grande quanto o cálculo da TR. E você vê, eu quero lançar isso como desafio para os amigos que estão nos acompanhando. É o seguinte, eu nunca encontrei uma única pessoa, não estou falando de leigo e semileigo, uma única pessoa que soubesse calcular a TR. Não encontrei nenhum. E olha, eu convivi com muita gente, com muitos técnicos, jornalistas especializados, é de uma complexidade absurda. Então, você pode até consultar, né? Por exemplo, vamos imaginar, você é um curioso, então você pode consultar a última resolução do Banco Central, que tratou do critério de cálculo da TR. E você vai ver por que eu estou te falando tudo isso. Então, isso é um contrassenso, né? E a caderneta de poupança ela é muito acreditada. E um detalhe que eu não posso esquecer, entre as distorções maiores, tem uma que eu vou citar e que muita gente conhece. Né? Para a taxa Selic, né? Faixas de taxa Selic que são definidas pelo Banco Central, de 16% ao ano para baixo, né, Selic, ela paga até chegar até a uma taxa Selic superior a 8,5%, ela paga TR mais juros de 0,5%. Mas a partir do momento que ela atinge 8,5% a Selic, ou menos, muda radicalmente o critério de cálculo. E aí é o seguinte, a TR passa a ser zero e ela vai pagar o quê? 70% da taxa Selic. Imagine que chegou a 8,25%, a 8% para arredondar. Sabe o que acontece? Ele não vale mais juros mais TR. O que vale é o seguinte, 70% da Selic. Como ela baixou para 8%, 70% dá 5,6% ao ano, que é isso que você vai ganhar. Então, tem coisas que não dá para entender nesse país. E uma das grandes incógnitas é o cálculo da TR. Então, eu acho que isso é um assunto para o Banco Central. O Banco Central tem condições de sobra, tem poderes de sobra para reformular isso. E uma das propostas que eu acho que deve ser feita para a solução a médio prazo, é claro, não vai ser de curto, é a alteração da população, ou melhor, da população. Não, a alteração da TR. Nós temos que encontrar um indexador para substituir a TR, porque ele está desde 1991, e eu acreditava em 91, nós estamos aí em 2009, com mais 24, 33 anos atrás, eu escrevia sobre esse assunto e dizia, a TR não vai durar muito. Está até hoje. E ela é um absurdo em termos de lógica. Então, o Brasil está cheio dessas coisas. Você vai encontrar muitos outros produtos que realmente têm um critério de cálculo que realmente não se justifica, confuso, contraditório, né? E entre os títulos de renda fixa, de modo geral, onde você tem critérios que, no meu entendimento, são bem definidos, exatamente os títulos da dívida pública, que tem 3 modalidades, como muita gente sabe, são os títulos da dívida pública que pagam a taxa Selic, é a taxa Selic diária, acumulada, né, do dia que ele aplicou até o vencimento. O outro título é o título que paga juros mais o IPCA,
né? E os juros hoje é em torno de 5%, um pouquinho mais até, né? Mas o IPCA hoje está um pouquinho abaixo de 4%, né? E, portanto, você tem que acumular isso e vai dar o rendimento do título. E o outro título, a terceira modalidade de título da dívida pública é aquele que paga uma taxa pré-fixada, é o chamado Tesouro Pré. O Tesouro Pré, na hora que você compra, você já vai saber exatamente quanto você vai resgatar no final de 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos. Né? Aliás, o pré não existe um prazo assim tão alto. Normalmente o pré é 3, 4, 5 anos. Né? Enquanto que o título que paga juros mais de IPCA pode ter 30 anos ou mais de prazo. Esses títulos têm um critério, ou têm critérios de cálculo, que dá para a gente explicar e as pessoas entenderem. Agora, muitos outros, realmente, uma desgraça. Agora, o pior deles, para entender, sem dúvida alguma, é essa aplicação que a gente chama de poupança. Muito obrigado, professor Dutra, por esses esclarecimentos. E fica aqui essas questões para os técnicos do Banco Central e do Tesouro que vão ouvir o nosso programa. E para os aplicadores, nós vamos deixar um espaço na rádio com um e-mail para eventuais questões, esclarecimentos, e já fazendo aqui um convite para o senhor retornar numa próxima oportunidade para esclarecer para os nossos ouvintes esses temas tão importantes que fazem parte do nosso cotidiano e até da nossa vida. Nós vamos deixar aqui, sorteio mais alguns, nós estamos caminhando para o minuto final do encerramento, e nós vamos agora abrir alguns minutinhos para as considerações finais da Maria Tereza e também do senhor professor Dutra. Então, começando pela Maria Tereza, considerações finais para o encerramento do nosso programa de hoje. Maria Tereza. Professor, é incrível como a questão dos juros realmente é complexa. É uma área bastante cheia de detalhes que eu tenho a impressão que muitas pessoas desse país não sabem sobre isso. E o quanto é necessário que os especialistas conversem conosco de uma maneira simples, para que possamos realmente começar a entender o significado de tudo isso. Muitíssimo obrigada pela presença do senhor, por seus ensinamentos, e gostaríamos de ouvi-lo em outra oportunidade. Um forte abraço. Obrigado, Maria Tereza. Professor Dutra, para a sua mensagem final. Antes de a gente fazer as considerações finais, eu queria só fazer uma observação importante, porque nós falamos de termos de aplicação, nós falamos dos títulos da dívida pública federal e falamos da caderneta de poupança. Mas agora, é claro, os ouvintes todos são clientes de bancos, e os bancos oferecem uma série de produtos, principalmente aplicações em certificado de depósito bancário, também em fundos de investimento de renda fixa e outras modalidades. Então, quando um cidadão, um cliente de banco, ele é uma pessoa de alta renda, e se ele for fazer uma aplicação, provavelmente ele conseguiria no banco talvez uma rentabilidade superior àquelas que ele obteria no título público. É claro que na caderneta de poupança ele não vai aplicar, visto que é um dos rendimentos mais modestos que nós temos.
né? Então, se é uma pessoa mais comum, de renda baixa, média baixa, enfim, um cidadão mais popular, quando ele for aplicar num banco, por exemplo, qualquer instituição financeira, ele não pode esquecer do seguinte: ele vai aplicar normalmente uma importância relativamente baixa, ele vai querer aplicar 5 mil, 10 mil. Então, não pode esquecer do seguinte: quanto menor o valor da aplicação, menor a rentabilidade que ele vai obter. E, no caso de ter uma renda elevada, ele pode negociar com o banco, ou com, quem sabe, com o diretor regional até, e obter com isso uma rentabilidade para a sua aplicação, por exemplo, em certificado de depósito bancário, superior àquela que ele obteria em títulos de renda fixa. Então, ele não pode, não em títulos de renda fixa, em títulos do Tesouro, né? Então, ele não pode esquecer disso. Então, tem que conversar, tem que se empenhar em conhecer um pouco mais sobre rentabilidade das aplicações e depois procurar o gerente do banco e fazer a aplicação. Então, essa é a recomendação que a gente faz. Agora, com relação ao programa, a participação, eu agradeço muito, muito honrosa, ou muito honroso o convite que me fizeram, e com observações extremamente generosas por parte, principalmente da Tereza, né, Tereza? Generosas e estimulantes, gratificantes, tá certo? E motivantes para um cara como eu, porque eu, há mais de 30 anos, eu luto para que a gente possa simplificar as coisas nesse mercado financeiro, principalmente relacionadas com conceitos e critérios que são utilizados para o cálculo de várias operações, tanto de aplicações financeiras como de empréstimos. Gente, muito obrigado pela generosidade do convite e das palavras, e com muito prazer voltarei em outra oportunidade, já assim que vocês definirem. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que ficamos muito honrados com a sua presença, professor Dutra, e meu muito obrigado também a Maria Tereza. Sem vocês, esse programa maravilhoso não teria sido concluído e levado adiante para os nossos ouvintes, que certamente vão gostar muito do teor deste encontro. Muito obrigado, professor Dutra. Obrigado, Tereza. Um bom descanso para o senhor e para você também, Tereza. Um forte abraço. Nos vemos em Tchau, breve. e muito obrigado aos nossos ouvintes, né? Que tiveram a paciência aí de estar me ouvindo. Muito obrigado. Com certeza. A todos. Forte abraço. Até mais. Para vocês também.